4 da ação revisional de aluguel. Artigo 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: inciso 1. Além dos requisitos exigidos pelos artigos 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel, cuja fixação é pretendida. Inciso 2. Ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação nos seguintes moldes. A linha A, em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% do pedido. A linha B, em proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Inciso 3º. Sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir que seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto. Inciso 4º. Na audiência de conciliação, apresentada a contestação, que deverá conter contraproposta, se houver discordância quanto ao valor pretendido, o juiz tentará a conciliação, e não sendo esta possível, determinará a realização de perícia, se necessária, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento. Inciso 5. O pedido de revisão, previsto no inciso 3º deste artigo, interrompe o prazo para a interposição de recurso contra a decisão que fixar o aluguel provisório. Parágrafo 1º. Não cabe ação revisional na pendência de prazo para desocupação do imóvel. Artigo 46, parágrafo 2º e 57. Ou quando tenha sido esse estipulado amigável ou judicialmente. Parágrafo 2º. No curso da ação de revisão, o aluguel provisório será reajustado na periodicidade pactuada ou na fixada em lei. Artigo 69. O aluguel fixado na sentença retroage à citação e às diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os aluguéis provisórios satisfeitos. Serão pagas corrigidas exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que fixar o novo aluguel. Parágrafo 1º. Se pedido pelo locador ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato, revisando, bem como adotar outro indexador para reajustamento do aluguel. Parágrafo 2º. A execução das diferenças será feita nos autos da ação de revisão. Artigo 70. Na ação de revisão de aluguel, o juiz poderá homologar acordo de desocupação, que será executado mediante expedição do mandato de despejo. Capítulo 5 da ação renovatória. Artigo 71. Além dos demais requisitos exigidos no artigo 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com, inciso 1, prova de preenchimento dos requisitos dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 51. Inciso 2º, prova do exato cumprimento do contrato em curso. Inciso 3º, prova de quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia. Inciso 4º, indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação. Inciso 5º, indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira. Inciso 6º, prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado pelo seu cônjuge, se casado for. Inciso 7. Prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor,
em virtude de título oponível ao proprietário. Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador, o locador, os litisconsortes, salvo se, em virtude de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita renovar a sublocação. Na primeira hipótese, procedente a ação, o proprietário ficará diretamente obrigado à renovação. Artigo 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita quanto à matéria de fato ao seguinte: inciso 1. Não preencher o autor os requisitos estabelecidos nesta lei. Inciso 2. Não atender à proposta do locatário o valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar. Inciso 3. Ter proposta de terceiro para locação, em condições melhores. Inciso 4. Não estar obrigado a renovar a locação. Inciso 1º e 2º do artigo 52. Parágrafo 1º. No caso do inciso 2º, o locador deverá apresentar em contraproposta as condições de locação que repute compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel. Parágrafo 2º. No caso do inciso 3º, o locador deverá juntar prova documental da proposta do terceiro, subscrita por este e por duas testemunhas, com clara indicação do ramo a ser explorado, que não poderá ser o mesmo do locatário. Nessa hipótese, o locatário poderá, em réplica, aceitar tais condições para obter a renovação pretendida. Parágrafo 3º. No caso do inciso 1 do artigo 52, a contestação deverá trazer prova da determinação do poder público ou relatório pormenorizado das obras a serem realizadas e da estimativa de valorização que sofrerá o imóvel, assinado por engenheiro devidamente habilitado. Parágrafo 4º. Na contestação, o locador ou o sublocador poderá pedir ainda a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a 80% do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para a aferição do justo valor do aluguel. Se pedido pelo locador ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel, diversa daquela prevista no contrato renovando, bem como adotar outro indexador para reajuste do aluguel. Artigo 73. Renovada a locação ou as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez. Artigo 74. Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandato de despejo, que conterá o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, se houver pedido na contestação. Artigo 75. Na hipótese do inciso 3º do artigo 72, a sentença fixará desde logo a indenização devida ao locatário em consequência da não prorrogação da locação, solidariamente devida pelo locador e o proponente. Título 3. Disposições finais e transitórias. Artigo 76. Não se aplicam as disposições desta lei aos processos em curso. Artigo 77. Todas as locações residenciais que tenham sido celebradas anteriormente à vigência desta lei serão automaticamente prorrogadas por tempo indeterminado ao término do prazo ajustado no contrato. Artigo 78. As locações residenciais que tenham sido celebradas anteriormente à vigência desta lei e que já vigorem ou venham a vigorar por prazo indeterminado poderão ser denunciadas pelo locador, concedido o prazo de 12 meses para a desocupação. Parágrafo único. Na hipótese de ter havido revisão judicial ou amigável do aluguel atingindo o preço de mercado, a denúncia somente poderá ser exercitada após 24 meses da data da revisão, se esta ocorreu nos 12 meses anteriores à data da vigência desta lei. Artigo 79. No que for omissa esta lei, aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil. Artigo 80. Para fins do inciso 1,
No artigo 98 da Constituição Federal, as ações de despejo poderão ser consideradas como causas cíveis de menor complexidade. Artigo 81. O inciso 2º do artigo 167 e artigo 169 da Lei 6.015 passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 167, inciso 2º, do contrato de locação para fins de exercício de direito de preferência. Artigo 169, inciso 3. O registro previsto no número 3 do inciso 1 do artigo 167 e a averbação prevista no número 16 do inciso 2º do artigo 167 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado, mediante a apresentação de qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes e subscrito por duas testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador. Artigo 82. O artigo 3º da Lei 8.009, de março de 90, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 7º. Artigo 3º, inciso 7º, por obrigação decorrente da fiança concedida em contrato de locação. Artigo 83. Ao artigo 24 da Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, fica acrescido o parágrafo 4º. Artigo 24, parágrafo 4º. Nas decisões da Assembleia que envolvam despesas ordinárias do condomínio, o locatário deverá votar caso o condômino locador a ela não compareça. Artigo 84. Reputam-se válidos os registros dos contratos de locação de imóveis, realizado até a data da vigência desta lei. Artigo 85. Nas locações residenciais, é livre a convenção do aluguel quanto a preço, periodicidade e indexador de reajustamento, vedada a vinculação à variação do salário mínimo, variação cambial e moeda estrangeira. Inciso 1. Dos imóveis novos, com habite-se concedido a partir da entrada em vigor desta lei. Inciso 2º. Dos demais imóveis não enquadrados no inciso anterior, em relação aos contratos celebrados após 5 anos da entrada em vigor desta lei. Artigo 86. O artigo 8º da Lei 4.380, de 21 de agosto de 64, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. O sistema financeiro da habitação, destinado a facilitar e promover a construção e aquisição da casa própria moradia, especialmente pelas classes de menor renda da população, será integrado. Artigo 89. Esta lei entrará em vigor 60 dias após sua publicação. Artigo 90. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente.